pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece ainda, eu sou a professora Claudionice e hoje nós estamos aqui para falar de direito administrativo. Eu sou professora no curso de administração pública e eu leciono mais de uma disciplina. Então, às vezes eu vou estar aqui falando de direito administrativo e às vezes eu vou estar aqui falando da disciplina instituições de direito. Hoje, direito administrativo. No direito administrativo, a gente precisa entender um conceito básico dentro do direito, que é uma distinção que a gente faz entre direito público e direito privado. O direito administrativo é um dos ramos do direito público. Qual que é a diferença que a gente tem entre direito público e direito privado? O direito privado, regra geral, ele vai tratar das relações entre as pessoas privadas. Todas as vezes que nós tivermos a figura do Estado em um dos polos da relação, nós vamos ter o direito público. Então, por que o direito administrativo é um ramo do direito público? Porque nós vamos ter em um dos lados da relação a administração pública, né? E aí nós podemos falar da esfera municipal, da esfera estadual ou da esfera federal. Todas as vezes tivermos o Estado em um dos polos da relação, nós vamos falar de direito público. Direito administrativo, então, é um ramo do direito público. Dentro dessa ótica de direito público, na administração pública, nós precisamos falar sobre os princípios que regem a administração pública. O artigo 37 da Constituição Federal é que vai trazer para nós a importância e a obrigatoriedade da aplicação dos princípios da administração pública. E o artigo 37, ele vai dizer para nós que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerão, gente, isso é obrigatório, obedecerão aos princípios de legalidade, princípio de impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência. Mas espera aí, são apenas esses os princípios? Não, não são apenas esses os princípios. O artigo 37 traz para nós esses principais. Mas, ao longo da Constituição, nós vamos ter outros princípios, bem como nas leis esparsas nós vamos ter vários outros princípios que também servem de base para a administração pública. E são princípios, gente, de observação obrigatória, não tem como fugir disso. E por que nós precisamos estar atentos, né, a esses princípios, a observância da Constituição, a observância do direito? A administração pública, ela cuida da coisa pública. A administração pública, para cuidar da coisa pública, ela precisa de dinheiro. E o dinheiro que movimenta a administração pública é o dinheiro do cidadão. Então, somos nós que bancamos indiretamente a administração pública, por meio do pagamento de impostos, de taxas, os vários tributos que nós pagamos ao longo da vida. Porque a administração pública não é como uma empresa privada que vende produtos para receber dinheiro. A nossa arrecadação, ela é diferente. Então, por conta de cuidar do dinheiro, de cuidar da coisa pública, nós necessitamos de regras, nós necessitamos dessa burocracia que muitas vezes as pessoas até reclamam, mas ela é extremamente necessária. Um outro princípio extremamente importante, que não está aqui no artigo 37 da Constituição, mas que ele é fundamental para nós compreendermos a administração pública, é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Nós estamos falando de uma gestão pública, nós estamos falando de uma gestão que, em tese, ela está aqui a defender o interesse da maioria. Então, por vezes, nós vamos ter a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E todas as vezes que nós tivermos um conflito,
nós vamos ter a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ok? Para a gente conseguir gravar esses princípios que são extremamente importantes para a administração pública, nós sempre vamos utilizar uma siglazinha muito fácil de guardar, que fica muito fácil de lembrar todos os princípios. E aí, na hora da prova, na hora de fazer as atividades, isso vai ser muito útil, que é a siglazinha que a gente usa do LIMP. LIMP são os princípios da administração pública que estão contidos no artigo 37 da Constituição Federal. E o que significa o LIMP? O L significa o princípio da legalidade. A administração pública, todos os seus atos devem ser regidos sobre o princípio da legalidade. Nós vamos ter o I, que significa o princípio da impessoalidade. O administrador, o gestor público, ele não poderá agir com pessoalidade. Ele sempre age em nome do interesse público e, por isso, ele não pode colocar pessoalidade nos seus atos. O M significa o princípio da moralidade, né? Todos os atos praticados pelos gestores, pelos administradores, pelos servidores públicos, eles devem estar embasados na moralidade. Nós vamos ter o P, que é o princípio da publicidade. Regra geral, os atos praticados pela administração pública, eles devem ser públicos. Claro e evidente que em situações excepcionais nós vamos ter algumas situações em que o sigilo deverá ser resguardado, mas o sigilo vai ser resguardado justamente para preservar algum direito, algum bem extremamente importante. E vamos ter, por fim, o E, que é o princípio da eficiência. A administração pública, ela deve praticar todos os seus atos, os seus projetos, as suas ações, e eles precisam ser eficientes, ok? Então, tivemos aqui uma siglazinha muito fácil de guardar e que ninguém nunca mais vai esquecer os princípios da administração pública contidos no artigo 37 da nossa Constituição Federal, ok, pessoal? Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre direito administrativo. Um grande abraço a todos vocês.